Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez. Vou meditar um pouquinho a palavra de Deus sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro quero ler para os irmãos a carta de São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a conciliação. Aqui nessa carta de São Paulo, São Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas fizemos uma reconciliação através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Aí vamos para o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, lá no capítulo 9, versículo 36, 10. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes nomes dos 12 apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus,
o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ides antes as ovelhas perdidas. Da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça deveis dar. Essa é a palavra do Senhor. É a palavra que nos dá a salvação. Se nós recebemos tudo que nós recebemos de Deus, as nossas bênçãos que nós recebemos, as nossas dávidas que nós recebemos do Senhor, é tudo de graça. Porque muitas vezes queremos fazer algo em troca. Então o Senhor nos ensina que se nós recebemos de graça também devemos dar, devemos anunciar, devemos ensinar. O Evangelho é uma coisa que nos ensina muito o que Deus quer de nós. Está tudo claro no nosso Evangelho, nas nossas Escrituras, que Deus disse que a gente deveis aprender e ensinar. Que a gente deveis acolher a palavra, guardar a palavra, mas também passar ela para os irmãos. É maravilhoso, meus irmãos, porque algumas vezes a gente vê certas passagens que nos fala que hoje, tudo que se faz hoje, muitas vezes as pessoas só querem fazer algo em troca de receber algo. Mas o Senhor não veio para nos ensinar isso. Nos veio para nos dar o amor e para que esse amor fosse distribuído entre os nossos irmãos, os nossos companheiros, de graça. Porque o amor é a coisa maravilhosa que nós temos na vida. O amor vence tudo. Com amor se vence qualquer dificuldade na vida. Eu vou fazer uma meditação desse Evangelho. Esse Evangelho, ele narra para nós o chamado que Jesus faz aos 12 discípulos. Ele escolhe no meio daqueles que o acompanhava, ele escolhe no meio daqueles mais próximos dele, 12 discípulos, 12 apóstolos, para serem homens escolhidos por Jesus para saírem munidos com sua autoridade, para que possam expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Nesse contexto, sempre surge a pergunta: será que Jesus sabia que Judas Iscariote ia traí-lo?
Parece uma pergunta para a qual não há uma boa resposta. Se respondêssemos não, esta resposta colocará em dúvida a inocência de Jesus. E ao apresentará como falível em seus discernimentos. Se respondermos sim, tal resposta dará a impressão de que Jesus escolheu Judas precisamente para traí-lo. Por que precisava de um traidor? Parece que tal abordagem implica contorcionismo mentais alheios ou espíritos direito e simples do Evangelho. Não, nem não e nem sim seria uma resposta satisfatória, mas deve ser uma dessas duas possibilidades. Creio que a verdade é que Jesus não sabia porque Judas não sabia. Judas não tomou a decisão de seguir Jesus com a intenção de traí-lo, e sim porque viu nele o Messias tão longamente esperado. Só que em algum momento as coisas mudaram e Judas começou a escandalizar-se com Jesus, tal como os fariseus, escribas e herodianos. O próprio Jesus, no capítulo seguinte do Evangelho de Mateus, proclama. Vejam bem, que Jesus proclama no próprio Evangelho: feliz de quem não se escandaliza. A meu respeito. Veja bem, meu irmão. Ele diz: feliz de quem não se escandaliza ao meu respeito. Seja pouco a pouco, seja de uma só vez. Judas perdeu essa felicidade. Jesus tornou-se uma pedra de escândalo para ele. O caso de Judas é importante porque nos mostra que não merecemos com um destino pronto, que não nascemos com um destino pronto e pré-estabelecido, mas antes mesmo no tempo de vida que nos é dado, vamos formando e solidificando a nossa identidade. Judas começou como discípulo e acabou sendo um traidor. Mudamos muito no decorrer da vida, para melhor ou para pior. Devemos ter cuidado para não nos afastarmos de nosso primeiro amor. São Lucas exprime bem isso no seu Evangelho, quando em vez de dizer que Judas foi traidor de Jesus, fala de Judas Iscariote que se tornou o traidor. Então é isso, meu amigo, meus irmãos. Nós não nascemos com o nosso destino já predestinado àquilo, ou que vai ser. No decorrer da nossa vida, no decorrer dos tempos, nós vamos mudando o nosso destino, mudando passo a passo. Talvez você seja, no início, uma má pessoa, tenha um destino turbulento
e depois se torne, do meio para o fim, uma boa pessoa, mudando o seu destino para melhor, mudando o seu destino para crer mais na palavra, ser uma pessoa boa, ser amorosa com os outros. E muitas vezes a gente muda, muitos são mudados, nasce uma boa pessoa, com o decorrer da vida ele vai mudando e chega a se tornar uma outra pessoa. Então é isso, meus irmãos. Judas ele na verdade não foi seguir Jesus para traí-lo. Na verdade ele viu em Cristo o verdadeiro Messias. Quando João Batista anunciava que ele já estava no meio de nós, o verdadeiro Salvador já estava no meio de nós. E ele foi vendo através dos outros os milagres que Jesus operava, os feitos que Jesus fazia. Ele não queria ter proveito de tudo aquilo, mas sim resolveu seguir pelas suas boas obras. Mas tudo transcorreu nesse meio tempo, quando ele passou a seguir o Jesus, que daí para frente ele começou a mudar sua vida e começou a mudar seu destino, a ver ambição aonde ele não tinha antes, e acabou sendo uma pessoa ambiciosa. E já sabemos, né, que a pessoa, quando é muito ambiciosa, ele faz qualquer coisa errada para prejudicar o outro. E isso foi o que aconteceu com Judas Iscariote, que acabou sendo o traidor de Jesus. Mas fica uma experiência para nós, e que a gente possamos estar sempre meditando a palavra e estudando profundamente o que quer dizer aquelas mensagens pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus Cristo, que é uma só pessoa, né? Na verdade, nós, irmãos, devemos aprender a amá-lo como Jesus amou uns aos outros, que já é um bom passo, um bom caminho para a gente seguir a nossa vida naquela fé maravilhosa que Deus nos dá. Até o próximo encontro, até a próxima meditação da palavra, que estarei aqui para a gente meditar junto. Que Deus abençoe e a paz do Senhor esteja com todos. Até o próximo encontro. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado,